Olá, queridos alunos e alunas. Então vamos dando sequência às nossas aulas. Agora neste novo formato. Não estamos próximos fisicamente, mas o meu coração está sempre próximo de vocês. Então, a aula de hoje, a definição de derivada de primeira ordem. Então, a definição de uma derivada de primeira ordem, então nós vamos partir da seguinte forma. Então, seja uma função que a gente chama de z, que é igual a f de x, y, uma função de duas variáveis. Então, nós devemos também associar a derivada ao que nós vimos no cálculo A com uma taxa de variação. Então, por definição, essa taxa de variação vai ser calculada da seguinte forma. Então, a gente tem a derivada de z em relação à variável x, que vai ser igual ao limite de delta x z dividido por delta x quando delta x tende a zero. Ou seja, a gente sabe que essa taxa de variação, né? Isso aqui é uma taxa de variação. Uma taxa de variação instantânea. Então, podemos associar a derivada em relação à variável x com uma taxa de variação instantânea de z em relação à variável x. Melhorando aqui essa regra, nós temos o limite quando delta x tende a zero de f de x mais delta x menos f, f de x mais delta x é o que está variando, né? X e y menos f de x y dividido por delta x, ok? Então, essa taxa de variação de z em relação a x, ou seja, a derivada da função z em relação a x, pela definição, nós temos aqui, ó, essa aqui é a definição de derivada em relação à variável x. Nós podemos também determinar a derivada dessa função z em relação à variável y, ou seja, a derivada de z em relação à variável y também é uma taxa de variação instantânea, ou seja, é o limite delta yz dividido por delta y quando delta y tende a zero. Isso pode ser reescrito como sendo o limite quando delta y tende a zero de f de x y mais delta y menos f de x y dividido por delta y. Só lembrando que
Nesse caso, quem está variando é o y. Por isso, nós temos a derivada de z em relação a y. No caso anterior, quem estava variando era x. Por isso, a derivada em relação a x. O que nós podemos falar nesse momento inicial também é em relação às notações. Então, nós podemos ter notações. Existem várias notações. Então, a gente vai determinar algumas aqui, ó. Primeiro, em relação a x. Em relação a x, nós podemos escrever a derivada primeira em relação a x. Nós podemos escrever a derivada primeira em relação a x. Nós podemos escrever a derivada primeira x, xy, a derivada de z, ou seja, a derivada primeira de z em relação à variável x. Nós podemos escrever a derivada de f em relação à variável x. Nós podemos escrever a derivada de f x xy em relação à variável x. Ok? Então são as notações, algumas das notações possíveis. Isso aqui, só lembrando que nós estamos falando em relação à variável x, ok? Agora, em relação à variável y, em relação à variável y, nós podemos escrever derivada primeira de z em relação a y. Nós podemos escrever a derivada primeira em relação a y. Nós podemos escrever a derivada primeira em relação à variável y. Nós podemos escrever a derivada primeira de z em relação à variável y. Nós podemos escrever a derivada primeira de f em relação à variável y. Nós podemos escrever a derivada primeira de f xy, ou seja, de f, função de duas variáveis, em relação à variável y. Bom, estas são as informações iniciais. Então nós temos a definição de derivada em relação à variável x, em relação à variável y, e as notações, ou seja, como que eu indico a derivada primeira em relação a x e como que eu indico a derivada primeira em relação à variável y, ok? Então eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo, onde nós iremos aplicar e determinar a derivada propriamente dita. Obrigado, até o próximo.